Meus irmãos, mais uma vez saúdo-vos com a paz do Senhor, não é? E depois de já termos tido hoje estes momentos de adoração a Deus e o nosso período de oração, também já podemos hoje lembrar a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agora vamos entrar na nossa segunda parte deste culto nesta manhã e louvarmos a Deus e podermos também partilhar aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, e daqui saudamos todos os nossos irmãos, aqueles que estão presentes e os que estão a acompanhar-nos pela rede social Facebook. Então a todos, que Deus ricamente os abençoe e a paz de Deus para vocês todos. E nós vamos convidar os irmãos a ficarem de pé para pedirmos a bênção de Deus para este culto, para esta parte de continuidade neste culto, e lembrar os nossos queridos irmãos, alguns que estão ainda em dificuldades de saúde e não podem estar connosco, e oramos. Então, como eu já há pouco mencionei, cada um em privado e em particular eu já fiz referência a cada um deles, mas vamos juntos agora orar ao Senhor. Amém? Querido Pai Celestial, nesta manhã e agora uma vez mais entregamos este culto no altar da Tua graça, Senhor, para que, Senhor, não apenas nós possamos ser abençoados, mas também cada irmão que assiste, cada amigo, cada pessoa que poderá neste momento estar a acompanhar os nossos serviços, Senhor, que também possa sentir a Tua presença, Senhor, e que Tu possas falar a cada um de nós nesta manhã, Senhor. Oramos pelos nossos queridos irmãos que não podem estar connosco. Lembramos a irmã Terezinha, o irmão João, a irmã Luís Garrão, a irmã Leonor, a irmã Fernanda, a irmã Adelina, Senhor, a irmã Josefina. Senhor Deus, ajuda estes Teus servos, e a irmã Natália também, ó Senhor, nossos queridos que não podem estar connosco nesta manhã, Senhor, mas Tu conheces e sabes as necessidades de cada um, Senhor, e por isso colocamos no altar da graça, da Tua graça, cada um deles, Senhor, esperando e sabendo que Tu conheces e sabes muito bem, Senhor, as necessidades do Teu Filho. Fortalece, anima, consola, conforta a cada um. E é no precioso nome de Jesus que eu Te peço isto também, e que o decorrer deste culto também possa ser de bênção para nós e para todos aqueles que futuro podem acompanhar-nos e assistir ao nosso serviço nesta manhã. E é no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo que eu Te peço isto e agradeço. E juntos podemos dizer amém, amém, amém. Montório, faz favor. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia! Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Este coro, que é baseado no Salmos 103, diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome, amém? Vamos louvar e honrar o nome do Senhor. Aleluia! Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueças de nenhum dos seus benefícios, por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, o louvarei. Por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, o louvarei. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios,
passar a todas as tuas enfermidades. Redime a tua vida da morte e perdição e te coroa de bondade e compaixão. Por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, o louvarei. Por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, o louvarei. For his love, for his love and for his mercy, for his love and for his mercy, for his love and for his mercy, exalt the Lord. For his love and for his mercy, for his love and for his mercy, for his love and for his mercy, exalt the Lord. Por seu amor, por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, o louvarei. Por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, o louvarei. Sim, Senhor, por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, o louvarei. Oh, louvamos a ti, Senhor, por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, o louvarei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém. Que seríamos de nós se não fosse o amor e a graça do nosso Deus? Aleluia, não é porque merecemos, não é porque somos diferentes de qualquer outra pessoa, amém? Mas porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que quem faz isto ou quem faz aquilo entra nos céus? Não, para que todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, amém? Tem vida eterna. Precisamos é de crer e seguir o Senhor, aleluia. Louvado seja o seu nome, digno é Ele de todo o louvor e toda a honra, amém? Aleluia. Continuamos adorando ao Senhor. Este é meu respirar, este é meu respirar, a tua presença vive em mim. Este é o meu pão, este é o meu pão, a tua vontade feita em mim.
Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. A tua presença vive em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. A tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. This is the air. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. And I
estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou, oh, sem ti, Senhor. Eu nada sou sem ti. Perdido estou, sem ti, Senhor. Eu nada sou sem ti, Senhor. Perdido estou, oh, sem ti, Senhor. Eu nada sou sem ti, meu Deus. Perdido estou, sem ti, Senhor. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou. And oh Jesus, I'm desperate for you, Lord. And I'm lost without you. Yeah. Eu nada sou sem ti. Perdido estou 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 sem ti. Oh, poderoso Deus, aleluia. Como nós estamos perdidos sem ti, Senhor, aleluia. Tu és a nossa luz, tu és o nosso caminho, Senhor. E como a tua palavra nos mostra, sem ti não há salvação. Só o sacrifício de Jesus Cristo é que nos pode salvar. Quando nós aceitamos esse sacrifício, aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador. Oh, não há outro meio, não há outra maneira de entrar no céu, Senhor. Por isso nós te agradecemos, Senhor, porque, oh Senhor, à luz da tua grandeza, à luz, Senhor, da tua majestade, nós não somos nada, Senhor, não temos nada, Senhor, aleluia, necessitamos de ti, precisamos de ti a cada dia, a cada instante, a cada momento, Senhor. Oh, poderoso Deus, aleluia. Te damos graças, Senhor, nesta manhã, te agradecemos, Senhor, aleluia, por já podermos ter
comunhão, Senhor, oh Senhor, aleluia, e podermos louvar e engrandecer o Teu precioso e santo nome, Senhor. Continua ministrando agora às nossas vidas, aos nossos corações, Senhor, por meio da Tua palavra, Senhor. Unge o Teu servo, Pastor João, com poder e graça, Senhor. Oh, Senhor, e desde já Te agradecemos e pedimos estas coisas em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor. Aleluia. Meus amados, podem se sentar. Vamos receber neste momento o servo do Senhor, Pastor João. Amém? Com a palavra. Nada podemos sem o nosso Deus, é esse? Essa é a realidade e também podemos dizer que é a nossa experiência diária, não é? Porque nada podemos fazer sem a graça, a força e o poder de Deus nas nossas vidas. Amém? Meus queridos, já tem sido bom estar neste lugar também e penso que podemos continuar a dizer que será bom também continuar. E agora é o momento de Deus falar connosco, não é? Até agora fomos nós que falamos com Ele, fomos nós que expressamos os nossos sentimentos, falamos e agora é o momento de ouvirmos também Deus falar alguma coisa connosco. Amém? Meus irmãos, e nós hoje vamos continuar e, se Deus permitir, mais 1 ou 2 domingos, ainda vamos manter-nos neste tema. E eu recordo que nós estamos desde o domingo passado a me ministrar e a partilhar convosco sobre o tema a Igreja como um corpo. E a razão por que estamos a estudar esse aspecto é porque há 2 domingos atrás, ou 3, nós estivemos a estudar sobre a união e a importância da união que existe no meio do povo de Deus. E essa união, ela é bem expressa, está bem clara na figura do corpo. E por isso nós temos estado, neste último domingo, a partilhar alguma coisa sobre o corpo. E recordo 2 ou 3 coisas importantes que dissemos, que vai nos ajudar agora para introduzir a nossa meditação de hoje. E dissemos que um corpo e a igreja como corpo, ela é um conjunto de membros que funciona em total cooperação, não é? Portanto, todos juntos temos que cooperar, ajudar-nos uns aos outros e, como dissemos, e nenhum de nós é mais importante ou menos importante que o outro, todos fazemos parte deste corpo, todos somos importantes. E dissemos também que, assim como o corpo tem uma cabeça, a Igreja de Deus também tem um líder, um supremo, tem a cabeça da Igreja, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e é Ele que nós temos que obedecer, seguir e receber as suas instruções, porque Ele é o líder, Ele é o comando da nossa vida e do nosso corpo. E depois o último ponto que falamos nisso, e que infelizmente muitas vezes faz parte do corpo, mas também é algo que nós na Igreja de Deus temos que evitar, que é sermos membros postiços, não é? Aqueles membros que são colocados no corpo por um acidente, por uma tragédia, mas que eles estão no corpo, fazem parte do corpo, mas não sentem o corpo, não é? Não sentem as dores, o sofrimento. E nós dissemos que como igreja, nós não podemos ter na igreja pessoas que são como membros postiços, que estão na igreja, mas não sofrem a igreja, não sentem a dor da igreja, não é? Que Deus nos ajude a entender isto, não é? Como corpo, a saber que temos uma cabeça, que somos todos membros, que temos todos que cooperar. E hoje, irmãos, e no próximo domingo, talvez, provavelmente, iremos estudar mais alguma coisa sobre o corpo. E há um aspecto hoje, e será neste caso o 4º aspecto que eu queria referir, é que o corpo também tem importância, e há um outro aspecto nesta relação que é o crescimento. Irmãos, este aspecto do crescimento é muito importante, porque não obstante o corpo ter cabeça, não obstante os membros estarem em cooperação e trabalharem todos juntos, todos nós sabemos que se não houver crescimento, o corpo está deficiente. O corpo não está na sua plenitude, não é? E então nós entendemos que é fundamental neste corpo haver um crescimento.
E no sentido espiritual também. No sentido espiritual, a igreja necessita de ser ou de estar em crescimento. A igreja precisa crescer. É algo fundamental e indispensável no corpo que é a igreja, o corpo de Cristo. E nós, ao estudarmos os ensinamentos de Jesus, nós podemos ver que Jesus nunca deixou de ensinar os seus discípulos que eles precisavam de dar fruto com qualidade. E nós estendemos várias vezes referente a Jesus, acerca da videira, etc. Muitas vezes ele ensinou os seus discípulos que eles tinham que dar fruto, não é? E, irmãos, e o que é que significa dar fruto? Significa exatamente estar conectado com crescimento, não é? Porque a árvore, por exemplo, que é algo que nós vamos falar hoje várias vezes, a árvore, quando está pequenina, ela não dá fruto. Mas ela dá fruto que ao longo do seu crescimento, vai crescer e assim vai. E a igreja de Deus também, irmãos, precisa de ter consciência que ela no seu crescimento faz parte do seu crescimento o fruto. Portanto, o fruto é uma prova de que a igreja está a crescer, não é? E não foi há muito tempo que nós lemos vários textos e estudamos várias vezes sobre os frutos do Espírito. E dissemos que a igreja de Deus, o povo de Deus, nós como crentes, como filhos de Deus, temos que dar frutos. E então o fruto é também uma prova, uma evidência do crescimento e de a árvore estar saudável. E quando nós olhamos para a igreja e vemos a igreja a crescer e a dar os seus frutos, é sinal de quê? De que a igreja está em crescimento. Amém? Irmãos, e para provar isso, nós temos ali um texto de Efésios, no capítulo 4, desde o verso 11 ao verso 16. Eu sei que é um texto longo, mas devagarinho o irmão Wesley vai nos ajudar aqui também nesta leitura. E nós vamos aprender e ver como é importante e como estava no coração de Deus e de Jesus Cristo esta necessidade da igreja crescer, não é? E nós lemos ali o verso 11, obrigado, que diz assim: e ele mesmo, e isto é uma referência a Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E o verso 12 diz: querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até, diz o verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E deixem-me parar aqui um bocadinho e já vamos continuar. O que é que nós estamos a ver aqui? O crescimento, não é? O aperfeiçoamento, não é? Para chegarmos à medida da estatura de Cristo. Tudo isto está relacionado com crescimento. Vamos continuar o verso 14. Para quê? E o crescimento é necessário para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, e agora cá está o que nós estamos a querer focar, cresçamos em tudo naquele que é o quê? A cabeça, Cristo, a cabeça do corpo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz, cá está, o aumento, o crescimento do corpo, para a sua edificação em amor. Não é? Irmãos, então o que é que nós vemos aqui nestes versos? Vemos nestes versos, e um breve resumo, é que Jesus distribui o quê? Ministérios à igreja. Para quê? Para que haja nela aperfeiçoamento, como lemos ali no verso 12. O irmão pode colocar o verso 12 outra vez, que diz ali, querendo o aperfeiçoamento. Não é? Então, Jesus deu os ministérios à igreja para que haja aperfeiçoamento, para que haja crescimento da igreja. E veja o verso 15, que este crescimento está realçado com o quê? Com a ligação com Jesus, que é a cabeça da igreja. Diz, antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo, em quem? Naquele que é a cabeça, Cristo. Não é? E ao crescer, cá está o que nós dissemos no verso 14. Temos que crescer por quê?
Por causa do verso 14 que diz assim, para que não sejamos mais meninos, não é? Então, vemos que aquele que não cresce, não é? Continua como um menino, no sentido espiritual, não é? Então, em conclusão, o que é que nós temos? Temos aqui que o próprio Senhor Jesus nos mostra que a unidade do corpo é acompanhada com a diversidade de ministérios para que haja o quê? Crescimento na igreja. Podemos dizer amém? Então, Jesus tem esta visão, não é? Tem este plano, tem este desejo, e o Pai igualmente, que é que a igreja, o corpo de Cristo, cresça. E por isso ele dá ministérios, dá capacidade, dá dons aos líderes, às pessoas, para que eles possam aperfeiçoar, ajudar que a igreja cresça. Não é? Então este comportamento de crescimento aponta para quê? Para um processo de amadurecimento. O crente tem que crescer, tem que amadurecer, não é? E nós vemos o quê? Que este amadurecimento, este crescimento, está ligado com quem? Com a pessoa de Jesus. Cada dia que nós mais nos aproximamos de Jesus, cada dia mais que nós temos comunhão com Jesus, cada dia mais que Jesus trabalha na nossa vida, não é? O que é que acontece em nós? Nós crescemos. Não é? Esta comunhão, esta intimidade diária com Deus, com Jesus Cristo, faz-nos crescer, não é? E temos que crescer. E aqui eu quero dizer uma coisa. Neste crescimento espiritual, ele é um pouco diferente do crescimento físico. E é porquê? Porque, irmãos, porque nós no crescimento físico, há uma altura que nós, digam, paramos de crescer, não é? Crescemos a uma certa altura e paramos. E não há crescimento mais fisicamente, não é? Mas no sentido espiritual não acontece isso. Não é? Nós, no sentido espiritual, temos que crescer todos os dias até à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então este é um plano que Deus tem para nós e que nós temos que assimilar e dizer assim, eu ainda em cada dia estou a crescer, por isso preciso ter uma comunhão mais com Deus, preciso de estar envolvido com a obra de Deus, preciso que Deus me ajude, preciso de ler, de estudar. Para quê? Para ir crescendo, para ter um amadurecimento diário, porque até à vinda de Jesus nós temos de crescer. E aqui que o meu disse é uma pequena diferença, não é? Enquanto nós fisicamente paramos de crescer, no sentido espiritual, não há um tempo em que nós dissemos, prontos, já estamos com o conhecimento total. Não. A nível de corpo espiritual, a nível da nossa comunhão, não é? Aquilo que nós temos a entender é que temos que crescer sempre até à vinda do Senhor, até ao dia que o Senhor nos chamará à sua presença, não é? Aí sim nós paramos de crescer no sentido espiritual, mas até lá temos sempre que crescer. Irmãos, também há um outro detalhe importante, e já lemos isso. Se nós crescemos, o que é que acontece? Acontece que nós temos de deixar ser o quê? Meninos, não é? Todo aquele que cresce, já não pode continuar a ser menino, não é? Porque o menino passa o tempo dele, termina o tempo dele, não é? Hebreus no capítulo 5, versos 13 e 14, Hebreus 5, 13 e 14, o que é que diz lá? Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado, não é? Na palavra da justiça, porque é o quê? Menino. Mas o mantimento sólido, não é? É para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados. Para quê? Para discernir tanto o bem como o mal. E o que é isto? Amadurecimento, maturidade. Aleluia, não é? Então nós, como crentes, como filhos de Deus, como membros do corpo de Cristo, nós temos que crescer. Tem que existir em nós um amadurecimento, uma maturidade espiritual. Porquê? Porque é isso que Deus pretende e é isso que torna o corpo saudável, não é?
assim como o nosso corpo, todo ele cresce por si, a igreja também, todos nós individualmente, que somos os tais membros, cada um individual, nós temos que crescer, temos que nos tornar adultos, irmãos, não é? Então, irmãos, espiritualmente, nós não podemos ficar a viver com aqueles conhecimentos básicos, aquele leite espiritual, aqueles princípios e ficarmos ali todos contentes. Não, nós temos que procurar em cada dia alimentar-nos, haver um alimento mais sólido, um conhecimento mais profundo, ir avançando, não é? Porquê? Porque é isto que Deus pretende, não é? Meus queridos, eu lembro a vocês, e vocês certamente estão recordados, que uma das tristezas que o apóstolo Paulo fazia em relação à igreja de Corinto era precisamente essa, era a falta de maturidade, de crescimento na igreja. 1 de Coríntios, no capítulo 3, verso 1 e 2, para vocês verem o que é que o apóstolo Paulo dizia a uma igreja, e deixem-me dizer-vos uma coisa que vocês conhecem muito bem. Não se esqueçam que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons, estava completo. Humanamente, assim, no sentido aparente, parecia que estava tudo perfeito. Mas olha o que é que diz o apóstolo Paulo lá no capítulo 3, verso 1 e 2. Diz, e eu, irmãos, o que é que ele diz? Não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais. Como é que ele diz? Eu tive que falar a vocês como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e isso faz parte do início, não? Mas depois, diz ele, e não com manjares, não é? Com alimento sólido já no crescimento, que é o que é normal. Porque ainda não podeis, nem tem pouco ainda agora, podeis. Não é? E era esta a tristeza do apóstolo Paulo, não é? Afinal, eu estou a falar para vocês e vocês continuam meninos, vocês não crescem, não é? E nós agora não vamos desenvolver todo o texto, mas havia dificuldades, havia problemas, divisões, guerras, conflitos, tudo que existia dentro da igreja. Ele disse, isto não é prova de maturidade. Vocês estão meninos, vocês ainda não cresceram, vocês ainda não evoluíram. E o Paulo mostra a sua tristeza, irmãos. Não é? Então, irmãos, que Deus nos ajude a entender que nós, como crentes, temos que evoluir, crescer, tornar-nos mais adultos, mais conhecedores da palavra de Deus. E aquilo que a igreja de Corinto não tinha, se nós formos ler aquilo que diz o apóstolo Paulo acerca dele próprio, da sua experiência, ele mostra precisamente o oposto à igreja de Corinto. Olha o que é que diz lá. 1 de Coríntios, no capítulo 13 e no verso 11, olha o que é que ele fala. Ele diz, 1 de Coríntios, capítulo 13 e verso 11. Quando eu era menino, o que é que diz lá? Falava como menino. Sentia como menino. Discorria como menino. Isso era normal, quando ela era menino, portanto, quando ela estava nos primeiros passos. Mas agora o que é que ele diz? Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém? Irmãos, é isto que o Espírito Santo de Deus nos quer transmitir, não é? Irmão, com o nosso crescimento, as coisas têm que mudar em nós, não é? Nós temos que deixar de ser meninos, não é? Não é? Desculpem a expressão, sem querer ser ofensivo para ninguém. Devemos deixar de ser aqueles mimados. Que coisinha, ai, ninguém me toca, ai, cuidado, não é? Não, temos que ser adultos, temos que conhecer as realidades, temos que nos tornar fortes, compreender as situações, não deixar-nos ser meninos bem mimados, a fazer birras, etc. Porque isso faz parte da meninice. É verdade. E nós hoje, não é, também temos que, sentido espiritual, pedir ao Senhor que nos ajude a nos tornarmos homens, mulheres de Deus, adultos, maduros, para que possamos assim crescer. Amém? Irmãos, nós temos que crescer por uma razão muito simples. Deus tem muitas bênçãos para nós. E nós sabemos que Ele é um grande Pai, não é? Que tem tudo para nós. Mas, irmão, muitas vezes essas bênçãos só chegam até nós quando nós estamos adultos, maduros. No nosso dia-a-dia, vocês sabem que há coisas que vocês dão, e nós que somos pais sabemos que há coisas que nós damos aos nossos filhos de acordo com a idade dele e conforme a maturidade dele, não é?
Nós não vamos dar um tipo de brinquedo ou uma oferta ou um presente a um filho de uma idade quando isso ele não consegue corresponder, certo? Correto o que eu estou a dizer? Então, irmãos, olha, Deus tem muitas bênçãos para si, mas Deus não lhes vai poder dar, não é porque Ele não quer dar, Ele não lhe vai poder dar porque você ainda não atingiu a maturidade que Ele diz assim, agora ok, Ele está preparado para receber esta bênção, não é ver? Então que Deus nos ajude e possamos pedir a forças ao Senhor para que nós possamos crescer, para poder receber essas bênçãos de Deus, não é? Porque humanamente nós sabemos que assim é, não é? Nós não vamos dar um presente a uma criança quando a criança tem ainda 2, 4, 5 anos e o presente, e vocês sabem disso. Nós às vezes quando vamos comprar, e que somos pais sabemos, vamos comprar as crianças e o que é que tem lá nas caixas muitas vezes? A idade. Mais de 12, mais de 5, mais de 18, que faz parte. E então nós sabemos isso. Então no sentido espiritual as coisas desenvolvem-se de certa forma. Porque o que é que nós estamos a fazer? Porque nós estamos a estudar que a igreja no seu todo é como um corpo, é a simbologia, é a figura que o Espírito Santo de Deus dá para nós. Amém? Irmãos, assim eu falei na árvore e vou voltar a falar nisso. Nós sabemos que a árvore, não é? A árvore que não cresce e que não amadurece, não é? O que é que ela está? Está morta. Não tem vida. Não é? Irmãos, e é isso que Jesus diz lá em João, no capítulo 15, versos 5 e 6. João 15, 5 e 6, mais uma vez nós vemos o ensino de Jesus. Ele diz lá, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, o que é que dá? Esse dá muito fruto. E cá está, porque sem mim nada podeis fazer. E agora, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Como quê? Como a vara e secará. E colhem e lançam no forno e arde. Portanto, toda a vara, não é? Que está seca, que não tem vida, que não dá fruto, o que é que acontece? O agricultor pega nela, corta e deita fora. Não é? Irmãos, e no sentido espiritual, se nós fazemos parte deste corpo, mas estamos sem vida, estamos sem atividade, sem movimento, o que é que acontece? Nós vamos morrer de sentido espiritual, não é? E Deus vai agir dessa maneira, irmãos, não é? Então que Deus nos ajude, irmãos, a entender que nós precisamos de ser adultos e de crescer. Ainda dentro do crescimento, há uma outra nota que eu queria chamar a vossa atenção, que é o seguinte. Infelizmente, e nós sabemos que essa é uma realidade que às vezes acontece, às vezes na vida social as pessoas crescem, são adultos, mas já são homens feitos, mas o que é que acontece? Muitas vezes eles não amadurecem. Nós sabemos disso e não estamos aqui a dizer nada que não é verdade. Às vezes as pessoas são adultas, são homens e dizem, mas pô, uma pessoa adulta parece uma criança, que atitudes acontece, não é? Irmãos, e é isso que eu queria que no meio da igreja de Deus não acontecesse. Pessoas que crescem e depois não amadurecem. Só que muitas vezes, no sentido espiritual, não no sentido físico, mas no sentido espiritual, as pessoas muitas vezes não amadurecem porque não querem. Enquanto às vezes a pessoa às vezes é problemas de saúde, mentais, etc. Não, no sentido espiritual muitas vezes não crescem. Porquê? Porque não estão interessados em ouvir. Vocês sabem que há ali um texto em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 20, que é isso que o apóstolo Paulo diz. Porquê? Porque muitas vezes as pessoas, quando eles se tornam ainda infantis, não é? São pessoas, são adultas, mas deixam-se levar com facilidade, às vezes por engano, por pessoas que dizem isto e aquilo e eles vão atrás, e eles dizem, bolas, então, mas a pessoa já não tem idade suficiente para parar, para refletir, para pensar, está-se a deixar levar por essas coisas, não é? Os irmãos entendem, esta não é a prática da vida, não é? Dizem, bolas, pá, uma pessoa tão adulta, como é que a pessoa se deixou levar por isso? E tal? Não pensou, não refletiu, foi enganado, não é? Irmão, porquê? Porque infelizmente assim acontece. E no sentido espiritual, nós temos de estar atentos para não cair neste erro. Porque o apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, verso 20, o que é que diz lá? Diz, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sendo meninos na malícia. E agora, adultos no entendimento. Eu não sei se é fácil, irmão Wesley, se, por favor, se o irmão conseguir ir buscar logo ao início de Efésios, no capítulo 4, que nós estivemos a ler, se o irmão colocar o verso 14,
Irmão, se conseguir colocar Efésios 4,14, obrigado. Vejam o que é que diz ali, não é? Diz, para que não sejam mais meninos inconstantes, agora, diga comigo, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens. Está a entender isto? É a mesma coisa que nós estamos a falar nisso. Se a pessoa não é adulta, deixa-se levar por qualquer coisa, não é? Qualquer ideologia, qualquer palavra que se diz, qualquer aparência de cristianismo, quase que levam as pessoas a todas atrás. E no fim de contas, não é verdade. Porque é que ele diz? Cuidado, não sejam meninos inconstantes, não é? Não sejam adultos, sejam pessoas que têm maturidade espiritual para ter conhecimento, irmão. Por isso ele diz, sejam adultos no entendimento, não é? Irmãos, é o crescimento, e todos nós sabemos isto, e agora, transportando isto para o crescimento espiritual é a mesma coisa, é o crescimento, é a maturidade que demonstra se nós somos adultos ou não, não é? É com o crescimento, é com a maturidade. É isso é que caracteriza uma pessoa, um homem e uma mulher. É isso. Um homem e uma mulher é alguém que deixou de ser menino, que cresceu, que evoluiu, não é? E há dois exemplos na palavra de Deus muito interessantes que nos mostram isso. Que a pessoa não apenas cresceu fisicamente, mas cresceu no sentido global, mental, físico, espiritual e tudo. O primeiro versículo agora, irmão, 1 de Samuel, no capítulo 2 e verso 26, é uma referência ao jovem Samuel, não é? Ele era bem jovem, mas olha o que é que diz ali. O próprio texto diz que ele era jovem, não é? E diz assim, e o jovem Samuel, digam comigo, ia crescendo e fazia-se agradável, não é? Vamos lá, adulto, maduro, diante do Senhor, não é? Como também para com os homens, não é? Samuel, digam lá, crescia. E o que é que isto mostra? Mostra que Samuel, além de ser jovem, ele estava a desenvolver-se, quer fisicamente, mentalmente, espiritualmente, ou seja, ele estava a atingir um grau de maturidade, não apenas diante de Deus, mas também diante dos homens, não é? E era isto que agradável, diz que ele era alguém que se fazia agradável, que as pessoas aceitavam, ficavam contentes com ele. Porquê? Porque ele era jovem, mas era um jovem maduro, já com maturidade, com grande conhecimento. E nós, às vezes, a nível social, é isso que nós vemos, não é? Às vezes vemos pessoas jovens e dizem, parece um adulto, tem uma mentalidade, não é? E no sentido espiritual, que Deus nos ajude a dizer assim. Também Jesus, o próprio Senhor Jesus, a própria Bíblia fala disso. Lá em Lucas, no capítulo 2 e no verso 52, Lucas 2, 52, vemos precisamente uma referência muito semelhante, que diz assim, e crescia Jesus, agora, em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. O mesmo Jesus. As pessoas reconheciam que Jesus, ele estava a crescer, e veja ali, crescia em sabedoria, em intelecto, crescia fisicamente, tornava-se adulto, mas também em estatura, e Jesus estava no seu completo, e agradava a Deus, ao Pai e aos homens, não é? Irmãos, e é que nós então, com isto tudo, o que é que temos que entender? Que este é o plano de Deus. Deus se agrada quando olha para nós, membros do corpo de Cristo, e vê-nos a crescer, vê-nos a atingir uma maturidade, vê-nos um conhecimento, irmão, ter uma relação íntima com Deus, não é? Você sabe que há muitas coisas, e agora nós estamos a tentar conjugar a vida secular com a vida privada. Você sabe que hoje há muitas coisas em que chega uma certa idade que dizem assim, não, aqui só se pode entrar a partir dos 18. Não, a partir desta tua idade, por exemplo, a condução só pode ser a partir dos 18. Ou se for a 16, já tem que dar autorização dos pais e tal. Portanto, há uns certos limites para algumas atitudes que a lei diz. E no sentido espiritual, muitas vezes, parece que nós estamos a colocar limites. Não, irmão. No sentido espiritual, nós temos que rapidamente evoluir, crescer, para agradar a Deus. Amém? Então, podemos concluir, irmãos, que a maturidade espiritual, por outro lado, o crescimento espiritual, é uma exigência que Deus faz a todos aqueles que querem fazer parte do corpo de Cristo. Amém? Porque assim como eu disse de início e recordo, quando um membro do corpo fisicamente não cresce, torna o corpo deficiente, não é?
torna o corpo em dificuldades. Não é? Então, irmãos, se nós também, espiritualmente, como membros do corpo de Cristo, não crescermos, nós estamos próprios também a dificultar e a tornar o corpo e a igreja deficiente, não é? Porque nós estamos ainda meninos. Irmãos, deixem-me dizer que outro aspecto importante no crescimento desta união que nós temos que ter. Irmão, nós queiramos, quer não, podemos gostar ou não, todos nós que aqui estamos, com diferentes culturas, com maneiras de ser, com pensamentos, nós temos que entender uma coisa. Todos fazemos parte do corpo. Isto é uma família. Quer gostemos uns dos outros ou não, ou estejamos em consonância, nós temos que entender isto, que nós somos uma família, não é? Irmãos, e nós temos que saber nos respeitar, amar, conviver uns com os outros. Sabe porquê? Porque além de nós estarmos hoje todos aqui, na eternidade, como é que vai ser? Vamos todos viver juntos, não é? Sim ou não? Não é? Irmão, não sei, deixem-me brincar com bom sentido de respeito. Não sei se alguém poderia chegar ao pé da palavra, quando chegar à presença de Deus, entrar e dizer assim, Jesus, não, eu ao pé daquela pessoa não quero estar. Arranja-me lá um cantinho aí no céu em que eu esteja sozinho. Não? Ninguém vai fazer isso. Não é? Por isso, irmão, nós aqui temos que habituar-nos a conviver uns com os outros. Se um dia lá no céu queremos estar eternamente a viver com os outros, com as nossas dificuldades. Por isso eu disse a vocês, e vocês todos sabem, este meu dedo é o mais pequenino, não é, do que os outros, mas ele é tão importante como os outros, não é? Como eu disse aos irmãos, uma pestana, uma unha, é tão pequenina em relação ao comprimento do osso do fémur, mas é tão importante e necessário como ele, não é? Por isso é que eu disse, nós como igreja de Deus, temos que nos amar, respeitar, considerarmos uns aos outros, porque ninguém é mais importante, ninguém é melhor, ninguém é mais favorito, não. Todos somos filhos de Deus e todos fazemos parte deste grande corpo espiritual. Deixe-me ler, irmão Wesley, por favor, coloca ali 1 Coríntios 12, 21 e 22. Olha, tão bonito este texto de Coríntios, que é muito importante. O que é que diz lá? E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Amém? Mas que Deus nos ajude. Isto é que é a união. Isto é que é a união. E a união é isto. A união é um corpo. E o corpo não há ninguém que seja indispensável. Não, todos precisamos. Um de uma maneira, outros de outra. Que Deus nos ajude, irmãos, a entender isto, que o crescimento espiritual deve ser natural para todo o cristão, não é? Porém, como eu disse há pouco, e agora tenho aqui o texto que eu há pouco referi, mas agora sim vamos ler o texto, como eu disse há pouco aos irmãos, que há pessoas que não crescem porque não querem. E Mateus 19, 20, 22 é um texto que nós podemos ler alguma coisa. Este é o tal jovem que vai ter com Jesus e que vai mesmo entusiasmado, e agora não vamos ler o texto todo, mas ele vai para seguir o mestre, o que é de fazer para herdar a vida eterna? Mestre, ele está entusiasmadíssimo e ele está disposto a seguir a Jesus, a fazer a vontade de Deus. E Jesus fala-lhe o que é que ele devia fazer, etc. Não é? E repara aqui o verso... Jesus disse, não é? Tu praticas Ele diz, eu pratico tudo, a lei eu pratico, amo o próximo, eu faço tudo. E Jesus disse-lhe a ele assim, não é? Jesus falou e ele, o que é que responde aqui o verso 20? Assim, diz assim, disse o jovem, tudo isso tenho guardado desde a meninice, que me falta ainda, não é? Eu tenho cumprido a lei, eu tenho sido rigoroso nos meus rituais espirituais, religiosos, eu tenho feito tudo. E disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu e vem e segue-me. E vamos fazer aqui uma parêntese, eu já falei nisto e vou repetir. Não quer dizer que o Senhor não diz que os ricos não podem ir para o céu, não. O que Jesus estava ali a saber, e nós vamos ver, ora vamos ler o verso seguinte, irmão, verso 22, então, que diz assim, e o jovem, ouvindo estas palavras, o que é que fez? Retirou-se triste. Porquê? Porque possuía muitas propriedades. Mas o facto de ele possuir muitas propriedades não era esse o problema. O problema é que ele não estava disposto a desligar o seu coração das propriedades.
Para ele, as propriedades, os seus bens eram mais importantes do que obedecer a Deus, do que seguir a Deus. E aqui é que estava o erro e aqui é que estava a alerta, não é? Então era aquilo que eu agora não me vou desviar o contexto, mas vou buscar outra vez o ponto. Então ele sabia ou não sabia o que é que tinha que fazer? Mas ele não quis fazer. E aqui está aquilo que eu disse. Há pessoas que não crescem, não se tornam maduros porque não querem. Porque não querem obedecer a Deus. Não querem colocar o seu eu, a sua vontade, os seus egos, a sua vontade para trás. Não. E é por isso que eles não querem crescer. É por isso que eles não querem se tornar adultos, maduros. Porquê? Porque ao tornar-se maduro, ao receber a instrução de Deus, sabe que não pode fazer isto, não deve fazer aquilo, porque Deus manda fazer isto, Deus manda fazer aquilo. E a pessoa que quer ser adulto desenvolve-se e chega a esses patamares todos. Então, muitas vezes, as pessoas são como este jovem, que não querem seguir a Jesus, não é porque não podem, porque não querem. Porque há muita coisa na sua vida que o trava. E que Deus nos ajude, não é? A não haver nada na nossa vida que nos trave, mas que possamos crescer. Amém? E agora vou acelerar um bocadinho mais para terminar, que temos uns minutos só mais, para dizer alguma coisa mais acerca do crescimento e para você ver a comparação que eu gostaria de fazer convosco com o crescimento com a árvore. E uma árvore, irmão, como é que ela começa? Com uma sementezinha, não é? Irmãos, então, no sentido espiritual, o nosso crescimento também tem uma sementezinha. E qual é a semente no sentido espiritual? O que é a semente no sentido espiritual? A palavra de Deus, não é? Então, a palavra de Deus, quando ela entra em nós, é como aquela semente que caiu na terra e, de repente, ela começa a produzir. E é isso que depois nos vai tornar adultos. Portanto, o crescimento espiritual, irmão, não é algo que é importante nós percebermos. O crescimento espiritual não é quando a gente aceita Jesus, aceita, diz, Senhor, entra na minha vida e a partir dali parece uma tipo varinha mágica e nós ficamos adultos, maduros. Não. O crescimento é como a semente que cai, dá aquela folhinha, vai crescendo. Em segundo lugar, o crescimento espiritual, também relacionado com a árvore, é a mesma coisa. No início é frágil, mas depois fica entroncado, não é? Aquela árvorezinha começa com uma coisa pequenina, não é? Até qualquer criança chega ali, arranca a árvorezinha e vai embora, não é? Mas ela cresce, desenvolve-se com o tempo e depois quem é que a corta? Quem é que a arranca? É? E no sentido espiritual é a mesma coisa. O nosso crescimento é alguma coisa que vai lentamente crescendo e vai nos fortalecendo, não é? Porque o estudo da palavra de Deus, a meditação, a comunhão com Deus vai nos tornar mais fortes. Portanto, com o decorrer do tempo, nós queremos e deixamos de se tornar pessoas frágeis, pessoas melindrosas, para tornarmos adultos, conscientes e viver de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Mas, também outra coisa, assim como a árvore cresce, fortalece, também tem outra característica. O que é que acontece com a árvore? A árvore, ao mesmo tempo que cresce para cima, ela também cresce para baixo, ela lança as suas raízes e ela fica forte, não é? E no sentido espiritual é a mesma coisa. Nós temos que crescer, não apenas no conhecimento de Deus, mas também temos que crescer na nossa maturidade, na nossa relação uns com os outros, não é? Não podemos crescer apenas só para cima, não é? Há pessoas que pensam que a relação da igreja é só no sentido vertical. Não. É vertical, é horizontal também, não é? Nós temos que crescer não apenas numa relação com Deus, mas temos que nos reforçar uns com os outros. Portanto, com o crescimento espiritual também nos vai fazer cair, vai ganhar, melhor dizendo, raízes. Também um outro detalhe. Quando a árvore cresce, ela desde pequenino, o que é que vai acontecer? Ela enfrenta dificuldades, o vento, a chuva, não é? E muitas vezes vem aqueles ventos e ela parece quase que vai partir, porque ela está muito pequenina, não é? Quase que parte, mas com o tempo ela cresce e depois o que é que acontece? Mesmo que venham as dificuldades, as adversidades, o vento, a chuva, não é? Os trovões, o que é que acontece à árvore? Ela aguenta. Porquê? Porque ela já não é aquela plantinha, não é aquele arbusto pequenino. Irmãos, e que Deus nos ajude, que no nosso crescimento espiritual acontece isso, não é? Irmão, você quando começa a sua vida espiritual, muitas vezes tem dificuldades e às vezes as pessoas desanimam, mas com os anos a gente enfrenta as mesmas dificuldades, mas nós já temos mais
experiência com Deus. Já temos uma relação melhor com Deus. Quando vem aquele temporal, as coisas boas, a gente já não diz, meu Deus, porque é isto? Porque diz, Senhor, há-me forças. Senhor, eu confio em Ti. Não é? Senhor, me ajuda. Porquê? Porque a pessoa tornou-se madura. Já cresceu e agora aguenta, não é? E finalmente também, e essa é importante na árvore também, é que a árvore também no seu crescimento, depois no fim, o que é que ela dá? Fruto. Mas dá fruto. Cresce. Chega ao tempo, momento que dá fruto. Não é? Por isso eu há pouco disse e menciono e recordo que Jesus criticou e mandou secar aquela figueira. Porquê? Porque ele estava à espera que existisse fruto nela e ela não tinha fruto. Então no crescimento nós o que é que temos que também? Dizer, Senhor, me ajuda. Porque eu só não quero crescer. Mas eu também quero dar frutos. E o fruto é sinal de que mostra que você cresceu. Não é? Porque não é na flor, não é no arbustozinho pequenino que acabou de nascer que dá fruto. Não, só quando ela está grande. Não é? Então, irmãos, que Deus nos ajude a mostrar e a dizer alguma coisa muito importante. Senhor, ajuda-me a crescer porque eu quero ser adulto, maduro e quero dar os frutos. E o último ponto da minha meditação é este. Irmãos, o crescimento espiritual também é como o nosso corpo físico. Nada se faz sem esforço e sem dedicação. Amém? Irmão, nós sabemos, quando vamos, o que é que hoje em dia toda a gente diz? Não é? Que um bom corpo, bom saudável, não é? Para ser bom, o que é preciso? Exercício físico e uma boa alimentação. Isso é fundamental, não é? Para nós termos um corpo saudável, exercício físico, esforço, dedicação, não é? Todos os dias, não é? Fazer aquilo os seus benefícios e depois boa alimentação. E o que é que isto mostra? Mostra que, e para ler este versículo lá em 1 Timóteo 4, 12 e 13, aqui está o esforço e dedicação que eu digo que é importante para nós termos. Diz lá, ninguém despreze, dizia o Paulo a Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas se é o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, e agora cá está a dedicação e o esforço. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Persiste em ler. E vocês sabem em Apocalipse o que é que diz lá? Bem-aventurado é aquele que lê. Portanto, irmãos, há necessidade de nós estudarmos a palavra de Deus, lermos a palavra de Deus. Sabe porquê? Porque a palavra de Deus é a nutrição, é o alimento saudável com proteínas espiritualmente que nós precisamos. Certo? Concordam comigo? A palavra de Deus é estas proteínas que nós precisamos, não é? O corpo precisa de proteínas, precisa de uma boa alimentação saudável, não é? Há coisas que não fazem bem no nosso corpo e a gente tem que forçar. Mas no sentido espiritual, toda a palavra de Deus, ela é boa, não é? É saudável. Então nós temos que ler, estudar, conhecer a palavra de Deus para termos o quê? Estas proteínas que nós precisamos. Amém? Irmãos, que Deus nos ajude. E eu espero que Deus tenha podido ajudar a cada um de nós a percebermos o quão é importante, se fazemos parte deste corpo espiritual que é a igreja, que possamos crescer, não é? E deixem-me concluir para dizer aos irmãos o seguinte, e vamos recordar um pouco aquilo que aprendemos. Um corpo, irmãos, não é saudável se ele não crescer. Então nós temos que orar ao Senhor para nos ajudar a crescer, não é? E o crescimento, o que é que faz? Já dissemos, exige dedicação, esforço, não é? Irmãos, que Deus nos ajude a estar preparados para esforço, para dedicação, não é? Para crescer, é simples, não é? Os médicos às vezes dizem, quando as crianças são pequeninas, não é? O que é que às vezes eles dizem? Não se preocupe, que são dores de crescimento. É dores de crescimento. Irmão, às vezes na nossa vida espiritual também. Nós às vezes sofremos para crescer um bocadinho, porque faz parte, não é? E também, irmãos, o meu apelo é para dizer aos irmãos, não se esqueça que nós não podemos parar de crescer. Irmão, estude, leia, esforce, peça a ajuda de Deus, peça ao Espírito Santo de Deus que o ajude, porque nós não podemos parar de crescer. Porque se nós crescemos, e podemos dizer amém, amém? Então se você cresce, irmão, não seja mais menino, não é? Seja um homem adulto, uma mulher madura, um homem que cresce, desenvolve. Que Deus nos ajude, não é? Porque nós precisamos de ser este corpo saudável, esta igreja que não é que forte, resistente, não é? E finalmente o que nós dissemos é que para que um corpo seja saudável,
não é? Não é só apenas fazer o exercício físico, mas também é preciso uma boa alimentação. E a alimentação espiritual fala de estudo da palavra de Deus, não é? O profeta dizia, quando eu comia, oh, que bom. Irmão, precisamos de nos alimentar da palavra de Deus. Amém? E a minha nota final é para dizer isto. Irmão, tome cuidado. Sabe porquê? Porque o nosso inimigo espiritual sabe muito bem que a melhor forma de nós nos tornarmos robustos é o quê? É ter este alimento. E o que ele procura é levar-nos a uma dieta espiritual. Uma dieta. Para ficar magrinho. Sabe o que é que pode cair? Caímos numa anorexia, não é? E caímos como crianças ou pessoas adultas que estão desnutridas. E é isso que o diabo quer. Porque uma pessoa desnutrida, sem forças, uma pessoa anorexia, o que é que ela faz? Não tem forças. Não é? Está débil, está fraca. E é isso que o diabo quer fazer contigo. Desvia-te da leitura da palavra de Deus, tira-te da comunhão, tira-te, e que Deus nos ajude. Irmãos, que Deus nos ajude a dizer, Senhor, me ajuda para que a prioridade na minha vida seja a tua palavra, o estudo, a meditação, a comunhão, a intimidade com Deus, para que nós possamos ser saudáveis como membros do corpo de Cristo. E se tu fores uma pessoa saudável, toda a igreja, todo o corpo será saudável. Amém? Que Deus nos ajude. Ficamos de pé, não é? E agradecer a Deus esta oportunidade de Ele poder nos estimular a crescer e a sermos homens e mulheres de Deus mais fortes, mais adultos, mais maduros. Querido Pai Celestial, ó Senhor, é com alegria e prazer que nós estivemos neste lugar, Senhor, e por isso nós agora te agradecemos, Senhor, a esta palavra que tentei partilhar com os meus queridos irmãos, Senhor, e nós lemos, estudamos e vimos que o desejo da tua pessoa é que nós possamos crescer e em cada dia tornar-nos mais adultos, mais fortes, mais conhecedores da tua palavra, Senhor. Por isso eu peço-te, Senhor, que me ajudes a mim e a cada irmão, a em cada dia da nossa vida, sermos melhor, crescer, podemos tornar pessoas mais adultas, mais maduras, ó Senhor, para que, Senhor, possamos ajudar os outros e que possamos também crescer e te agradar e um dia, Senhor, estar contigo para todo o sempre. Deus, eu despedo o teu povo em paz e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E juntos podemos dizer amém. Então até domingo, se Deus quiser. Amém.